Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Moçambique 50 anos, esta série de conversas com personalidades que marcaram os últimos 50 anos do nosso país enquanto país independente. E nesta noite temos aqui uma figura que dispensa apresentações. Quando falamos aqui de educação, falamos aqui do professor José Castiano, que é filósofo, a quem desde já agradeço aqui a sua presença também para dar o seu testemunho destes nossos 50 anos de uma nação livre, soberana e independente. E a primeira questão que eu coloco, professor, é no dia 25 de junho de 1975, onde é que o professor está? Primeiro, eu agradeço o convite, não é? Nós é que agradecemos. E retribuo os agradecimentos. Mas, olha, no dia 25 de junho de 1975, eu estive precisamente no estado da Machava a assistir à proclamação da independência nacional de Moçambique. Fui levado para lá pelo meu pai, nas costas. Nós apanhamos um comboio que era disponibilizado, o transporte público, que nos caminhos de ferro até Machava. E depois de uma longa espera, né, naquilo que chamamos bicha, né, ou fila, como quiser. Então entramos lá dentro e assistimos. Ficamos algum tempo à espera até que acontecesse o grande evento. Mas já tinha ideia de que íamos à independência ou naquela... Já, porque eu vivia naquela zona dos Pamanines, Rua Irmãos Rubi, sim. E quando aconteceu aquelas confusões de setembro, 74, então vieram os guerrilheiros da Frelimo em carros com pingos de chuva. Então havia já um ambiente todo de revolução, sim. E que já sabíamos, estávamos informados que o presidente Samora estava a fazer uma viagem do Rovuma ao Maputo e que no dia 25 ia se proclamar a independência. Houve também muito trabalho de base de pessoas que vieram. Eu recordo de Sérgio Vieira, por exemplo, eu recordo do meu tio, que era antigo combatente, que chegou um pouco antes, 74, finais de 74. E em casa também já tínhamos conversa sobre este grande evento. Então, naquele dia, o meu pai é que me levou. E como foi viver esse momento, aquela efervescência? Como é que estava o estado da Machava nesse dia? Muito entusiasmo, muita expectativa. Eu tenho que dizer que para nós, crianças, né? Eu sou de 62, no ano exatamente... O início da luta. 64 começou, 62 é a fundação da Frelimo. Então tenho a idade disto, mas o que eu quero filho da luta. Tenho a idade. Mas para a independência, o que significou realmente, às vezes tenho medo de confessar isso, quando começaram aqueles tumultos de assalto às lojas, aos carros, naquela rua Irmãos Rubi, que vai para as Pamanine. Eu vivia mesmo à frente do campo de Mafilo. Então, nós assaltámos aquelas lojas, né? Eu tinha um primo um pouco mais forte, que, pronto, havia aquelas casas de frangos, e assavam frangos aí, muito apetitosos. Nós chegávamos com fome, apreciávamos. Naquele dia, exatamente, ele foi capaz de tirar um frango. E para nós, quase que a independência era um pouco isso, né? Era no quadro um pouco... Era mais um quadro de festa. E naquela altura já estava pouco 10 anos, mais ou menos, já estava na escola. Como é que foi depois o seu percurso? O meu percurso foi interessante. Eu saio da Beira, eu nasci na Beira, né? Há 73, com meus pais, e vim para cá para 74, 75, e a escola foi um problema na transição. Sim. Não sei se recorda, ou não estava ainda vivo, mas houve abandono de professores. Nós tínhamos muitos professores brancos, eu estava na 5ª classe, e tínhamos muitos professores brancos que de repente já não vinham dar aulas, e ficávamos com muitas disciplinas, principalmente matemática, física, que depois foram substituídos biologia por irmãs. Havia muita cooperação. Sim. Essas disciplinas de educação moral, de biologia, etc., eram mais as irmãs. Então ficámos sem professores e foi a altura que começaram mais ou menos aquelas notas administrativas, né?
Mas eu, infelizmente, não passei com nenhuma nota administrativa. Quer dizer que naquela altura houve um êxodo, basicamente. Sim, sim. As pessoas que foram, cara, as pessoas foram expulsas ou as pessoas entenderam, não acreditavam que o país seria viável com uma administração de moçambicanos, maioritariamente negros? Olha, Na sua opinião, qual é a análise que faz com relação a essa questão? eu acho essa pergunta interessante. Por quê? Porque tanto na Beira, eu vivi na zona suburbana, Munhava, aquele bairro turbulento, e também aqui os Pamanini. São dois bairros míticos. Sim. Mas o interessante é que, por exemplo, na Beira, nós íamos comprar produtos numa loja de um chinês. E estava dentro do subúrbio. Então, o chinês dava-nos fiado, meu pai. E aqui também, nos Pamanina, havia muitas lojas e bares de brancos chineses. Então, não havia aquela carga de separação, de racismo, que depois viemos dar conta, depois, quando começamos a ver o que é colonialismo, né? Mas eu cresci a conviver num contexto de diferentes raças, ou seja, o abandono, que é a pergunta que estás a dizer, repentino, foi uma surpresa para mim, e só hoje que estou a fazer algum sentido, a dar algum sentido àquilo. Mas eu senti que a tal lei promulgada pelo Ministro do Interior, Guebuza, não é? Que dava 24, 48 horas para as pessoas saírem, eu senti uma certa injustiça, porque tive colegas brancos com quem eu estudei aqui na escola comercial depois, não é? Eram brancos que depois, de repente, desapareceram, não é? Desapareceram. Então, eu penso assim, já pensando que nós podíamos ter encontrado formas mais multirraciais, multipartidárias, formas mais, hoje diz-se, inclusiva, de conversarmos com o processo da independência. Repare que na África Austral, Moçambique é o único país que alcançou a sua independência por guerra. E eu há dias estive a ler a biografia do Kenneth Kaunda, tanto da Zâmbia, sim, em que chega um momento em que ele está a refletir se devo submeter o meu povo ao calvário, ao martírio da luta, ou então devo sempre insistir que há meios mais pacíficos para se chegar a isso. Portanto, eu não estou a pôr em causa a importância e a necessidade da luta, mas o que eu estou a dizer é que talvez naquele contexto tinha grande sentido, mas hoje à distância nós podemos nos perguntar se não foi violento demais a mudança com que ela foi feita, do ponto de vista ideológico e mesmo econômico, né? Se vamos a ver, né? Quer dizer, a implantação de uma economia socialista, centralizada. Portanto, houve muita violência que não seria necessário, penso eu, para além de pessoas que desapareceram, não é? No contexto desta reacionário revolucionário, né? Acha que havia espaço naquela altura para encontrarmos, digamos, uma terceira via? Um modelo, se calhar, mais ou menos... Não, alternativa à luta armada. Não falo da luta armada, depois, na independência, ou seja, depois da independência, acha que o socialismo, na interpretação mais radical que foi feita aqui em Moçambique, acabou sendo até retraindo algumas pessoas que foram entusiastas da própria independência da primeira hora, ou não? Olha, algumas pessoas ficaram para trás, né? Eu estou quase a terminar um livro que se chama-se Moçambique, a vontade de existir. Eu nunca... É um título provisório. Eu nunca escrevi um livro só sobre Moçambique. E então o subtítulo é Os Caminhos para a Moçambicanização. Então tem que rever, por causa disso, as diferentes utopias que foram ficando
pelo caminho, não é? Utopia de Mondlane, de Moçambique independente, lutar por Moçambique. Mas também tinhas ao lado as utopias cavandamistas, dos Simangos, depois da Joana Simeão, pronto, e etc. Utopias no sentido de o que cada um deles imaginava o que seria Moçambique. Então, quando eu vejo assim a distância, penso que perdemos muito em não criar um ambiente em que essas diferentes utopias, essas diferentes formas, coexistir, diferentes vontades, como eu chamo, não razão. A razão da liberdade não tem problemas, mas as diferentes vontades que não se consolidaram num espaço público e que foram ficando atrás, então isso foi uma perca muito grande para Moçambique, se nós tivéssemos tido essa audácia de gerir esse processo com menos violência, com menos estereótipos, com menos polarização. Nós olhamos para Moçambique hoje em dia, mais ou menos, a única vantagem é que já não se vai à reeducação e por aí em diante, mas a polarização esteve lá, ou seja, estamos a falar mais ou menos, começo a imaginar 74, 75, olhamos as gravações, por exemplo, o discurso, as entrevistas da própria Joana Simeão, a visão dela, a perspectiva que não pode existir um único representante do povo moçambicano, uma perspectiva mais multipartidária. A minha questão é com uma visão, com óculos de hoje, acha que naquela altura era possível uma perspectiva mais inclusiva e multipartidária de Moçambique, já logo após a independência? Acho que era possível. Com óculos de hoje era possível, mas com óculos daquela altura não. Porque, e deixe-me repisar isso, a independência de Moçambique e dos outros países representou a conquista de um espaço maior, um espaço de cidadania. O que quer dizer com isso? Coisas práticas. Se você quiser reclamar, estudar, tinha que ser em Moçambique. Quando atravessasse a fronteira, já exigiam-te outras coisas. Se que você quer exigir cuidados de saúde, tinha que ser em Moçambique. Se você quer habitação, tem que fazer como moçambicano. Se você quer eleger, tem que ser em Moçambique. Então, é o espaço de cidadania e de direitos. Então, a independência é fundamental e é um marco indiscutível. Agora, depois da independência, não conseguimos mobilizar mesmo as energias que tínhamos para podermos construir logo a partir de um Moçambique plural, não é? Eu, de convicção política, sou socialista, não é? Não tenho dúvidas disso, não é? Eu fui formatado e formado naquele instante, mas isso não inibe, a partir do ponto de vista de hoje, devermos, até porque é importante discutir isso, porque também se colocam outros desafios para frente, não é? Então, eu acho que esse foi o grande erro, né? De uma polarização no sentido de que o poder do Estado, o poder ideológico se impôs mais do que era necessário. Chamamos sentir o peso do poder popular. Sim, popular e não democrático. E, professor, para além dessa perspectiva mais política da coisa, como é que olha para os primeiros alicerces da República? Falo do ponto de vista econômico, mais social, educação. Acha que muitas delas corporizadas no famoso PPI, que iria fazer a década de 10 anos vencer o desenvolvimento, acha que era possível, tirando a questão da guerra, depois, sem a guerra, era possível realizar o Moçambique naquelas perspectivas que se proclamavam? Na altura havia muito entusiasmo. Sim. Havia uma mobilização de energias para além do nosso poder. Sim. Não é? Havia energias. Eu fui um dos que fazia estudos políticos a explicar o que é o Homem Novo. Eu ainda me recordo desse grande texto de Sérgio Vieira, que nós estudamos depois na Faculdade de Educação, quando eu estava a formar como professor. Então havia muita energia, muito entusiasmo. Havia domingos vermelhos,
que eram domingos onde nós, todos jovens, quase que éramos obrigados a chamar os vizinhos para fazer limpeza, não é? Portanto, éramos chamados no bairro, tirar lixo, limpar as Estava-se a formar casas. mesmo um homem novo. Sim, era uma nova visão, Sim, uma sim, nova sim. sociedade. Mas há um... São no exploradores. no âmbito do livro que estou a escrever, eu tive que rever a mensagem de Samora Machel durante o Rovuma Maputo, não é? Desde que entrou da Tanzânia para o Rovuma e o governo de transição foi lá recebê-lo, né? Joaquim Chissano, o Marcelino estava a vir com ele, não é? Mas todo o governo, até saiu um aviso nacional para ele receber a entrada triunfal do Rovuma Maputo do presidente Samora. Mas o que me interessou muito foi o discurso que foi mudando. Em Cabo Delgado, Niassa, um pouco de Tete, não muito Nampula, era um discurso de dizer, olha, nós lutamos por causa disso. Lutamos para sermos moçambicanos. E ser moçambicano é não ser macua, é não ser maconde. A partir de hoje você deixa de ser maconde, deixa de ser macua, deixa de ser sena, deixa de ser machangana. Você é moçambicano. Portanto, ele tinha duas coisas principais. Primeiro, explicar por que se lutou. Ou seja, saiu aquele volume grande, Quem é o Inimigo, que saiu depois, mas já estava na cabeça dele, por que houve a luta. E segundo, eu chamo isso a primeira campanha, não é, dele, eleitoral, em que ele estava a explicar aos moçambicanos o que é ser moçambicano e o que se quer fazer de Moçambique. Esse discurso já começa a partir do Tofo, não é? Quando desce cá para baixo. Já com a Constituição Sim, ali aprovada. sim, em direção à Constituição. Ele foi trabalhando a Constituição. Portanto, eu acho que esta energia inicial que nos embalou foi uma energia necessária naquele momento para aceitarmos aquilo que seriam depois os sacrifícios. Um dos sacrifícios é eu ter ido para o professorado sem querer, não é? Eu queria era trabalhar num banco e ter muito dinheiro por via disso. Então, eram colocações, né? Eram colocações, sim. Então, como é que acabou parando na educação? Muito simples. Eu, em 77, fui para Cuba. O professor que comenta aqui consigo... O professor Moiano. O Moiano foi uma professora em Cuba. Sim, em Cuba, sim. Sim. E lá, quando regresso de lá em 82, sim. Como é que era a vida lá? Bom, para nós jovens foi muito educativo. Sim. Tu tens a entrada na Ilha da Juventude, Isla de Pinos, né, como se chamava antes, depois mudou-se para a Juventude. Lá escrito, por la manhã la assada e por la tarde el polígrafo. Uma frase de José Martim, que dizia, de manhã a enxada e à tarde a esferográfica. Então, resumindo, em Cuba aprendi não só teoria, mas a importância de você fazer trabalhos práticos. Limpávamos os nossos dormitórios, íamos à produção, fazíamos desporto. Foi lá onde aprendi tudo o que é possível, boxe, karate, xadrez, basquete. Então tínhamos atividade... Havia uma formação humana integral. Sim, integral. Sim. E depois o mais interessante é que tínhamos uma boa biblioteca. Foi lá onde li Cervantes, li Leon Tolstói, Guerra e Paz, fazíamos até competições, não é? Porque Guerra e Paz é um volume muito grande do Tolstói. Então, Ana Karenina, então foi lá, li Boccaccio, li Dante, li poesias. De facto, sob o ponto de vista de hoje, foi uma formação humana e para o trabalho, mas também para a teoria, não é? Muito sólida. Não foi, na prática, tão ideológica como era na aparência. Então, tínhamos acesso a uma boa biblioteca e depois completava-se a isso a um grupo de professores que Moçambique enviou
para assegurar as cadeiras de História, Geografia, Educação Política. O professor Langa, olha, o professor Langa foi meu professor também de Educação Política. Castigo Langa. Sim, Castigo Langa. E o José Pastor, que faleceu, foi meu professor de História, Duarte Silva, não é? Era esse o nome que era conhecido. Então, tínhamos o professor Gaspar, que era o nosso responsável político, o professor Braga, não é? Tínhamos um conjunto de professores que nos integravam na política moçambicana e fazíamos estudos políticos com a revista Tempo, que sempre recebíamos. Mas o ponto mais alto foi a recepção que fizemos a Samora Machel e o Fidel Castro. Samora Machel visitou-nos 2 vezes, pelo menos durante a minha estadia, e com Fidel Castro, e trouxeram grupos musicais, não é? Pablo Milanés, etc., os Van Vans e até grupos sul-africanos. Como é que foi? Como é que era Fidel Castro e Samora Machel? A imagem que nós temos eram homens muito carismáticos. Como é que foi esse momento? Não, eles tinham muita energia. Sim. Tinham uma energia e tinham uma áurea de liderança e, sobretudo, o que nos falta hoje, tinham uma visão muito precisa do que queriam fazer e faziam questão de explicar essa visão, de convencer as pessoas. Isto é o que eu mais admiro naqueles homens. Eles faziam mesmo questão de explicar. Daí aquelas horas todas, daqueles comícios todos. Sim. A ideia era tentar convencer as pessoas, Sim. explicar às pessoas. Explicar e mostrar a nova sociedade que queriam construir. Sim. Não é? Eu acho que isso é uma característica de um líder. Só para fazer uma nota de rodapé. Eu estou a reler A Sopa de Madrugada, por causa do Dr. Luísa Diogo. E é uma passagem que faz-se nome por causa disso mesmo. A doutora Luísa Diogo, ela teve um papel fundamental na mudança, até crucial, era um pilar na mudança do sistema econômico socialista para o sistema de mercado capitalista, mas liberal e humano, tanto não neoliberal, não é? Ela foi uma peça fundamental por causa da guerra, no fim da guerra, etc. Aquelas negociações todas. Mas é uma passagem que ela conta da importância de mobilizar os subordinados, as pessoas com quem você trabalha, e mostrar-lhe o que está em jogo, quando ela conta a história do caju. Não é a história do caju. A história da eliminação que ela chama de títulos, não é? Eles resolveram eliminar os títulos, mas ao mesmo tempo havia uns burocratas que acharam que não devia ser assim. Então esconderam aquilo na gaveta e ela se deu conta que as coisas não andam se você não esclarece aos seus colaboradores, às pessoas com quem trabalhas, sobre o objetivo. Depois de ter esclarecido, as coisas andaram mais do que... Os eram instrumentos de pagamento, que eram trocados. Sim. Então, mas voltando ao aspecto principal, eu acho que Fidel Castro, Samora Machel, Kwame Nkrumah, aquela geração de líderes, Amílcar Cabral, são líderes que punham grande importância na mobilização das pessoas em sua volta para os seus objetivos fundamentais. Dizíamos revolucionários, né? Mas esse era o segredo. Um último episódio, eu quando estava no 7 de março... Então, volta de Cuba, vai para o 108 de março. Sim, para a formação de professores. Que é o Pio X. Sim, para a formação de professores, sim. Fiz lá a formação em 2 anos. Professores na Faculdade de Educação. Na altura, é uma faculdade que pertencia ao UEM, né? Tínhamos aulas no campus. E então, um dos, entre aspas, divertimentos do Marcelino dos Santos, que vivia aí perto, era passar por aí visitar-nos. Então, eu não me esqueço da segunda visita que ele fez. Quando ele chegava, éramos acordados todos para ir ouvir. Naquela altura era um fascínio, né?
ouvir o ícone da Revolução, um dos ícones. E então ele chegou e disse uma coisa que eu hoje até pratico. Disse assim, disse camaradas naquela altura, né? Camaradas, vocês sabem qual é o segredo da luta? Nós não. Não quer dizer que nós sabíamos tudo o que devia ter acontecido ou acontecer amanhã. Não sabíamos. Mas voltávamos e consultávamos as pessoas. Naquela linguagem, quando você consulta o povo diz-te para onde deves ir. Não te deves preocupar em teres uma cabeça grande. Então hoje também eu acho que ficou muito na minha forma de ser. Quando há grandes coisas, não faço sem perguntar, pelo menos as pessoas, não posso falar com o povo, né? Mas algumas pessoas, as pessoas sim. Elas depois dizem, não, isto aqui deve ser assim, 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 vamos fazer assim. E o resultado é o engajamento. Então, Samora Machel, Fidel Castro, Nkrumah, Nyerere, não posso esquecer de Nyerere, mesmo Kaunda, são pessoas que tiveram uma formação política muito forte. E formação política significa saber onde vai, olhar para os meios de lá chegar e o que quer fazer quando lá chegar. Então, isso é uma coisa muito, muito sólida. Deve-se dizer-te uma coisa só. No âmbito deste livro, também tive que rever um livro que se chama Quem é o Inimigo? É 3 volumes. Era um volume, sim. Sim, 3 volumes. Então eu dei-me conta que estas pessoas, esta gente, não estavam a fazer as coisas às cegas. Havia uma classe intelectual muito forte por trás que definiram muito bem quem é o inimigo. E neste livro, o sumo, hoje parece uma coisa banal, mas naquela altura é uma coisa genial e audaciosa. Se houver umas teses dos congressos, comitês centrais da FIB, notamos que a profundidade do debate era muito grande. Quer dizer, podemos discutir, quer dizer, se aquele era o caminho normal, mas que aquilo era aprofundado. Exatamente. Então, tal forma que se tu fores ver os discursos de Samora Machel em Niassa, Cabo Delgado, quando esclarecia as razões da luta, era uma reflexão daqueles escritos de quem é o inimigo. Claro, aí está escrito, quem é o inimigo? Nosso inimigo é o colonialismo. Não é o povo português. Mas não é o povo português, nem é o branco. Sim. Então, essa era uma definição muito clara, não é? Que vamos assim dizer, criou as arestas necessárias para qualquer mobilização de todas as camadas. Isso é uma definição clara do inimigo. Isso terminava num grande banho de sangue, claramente. E depois até tiraram como anjo inimigo, né? Naturalmente. Aquilo é que foi uma barraca, né? Um pouco, acho eu. Então, vamos neste momento obedecer ao nosso intervalo. E voltamos na segunda parte para continuar esta conversa em torno desta história dos nossos primeiros anos de independência. Até já. Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Então estamos de volta aqui para a segunda parte do nosso programa Moçambique 50 anos. O professor José Castiano, nosso convidado aqui. Professor, falávamos aqui dessa questão da clareza que a Frelimo pelo menos tinha nos primeiros anos de independência. Mas, olhando para aquilo que... Uma das grandes conquistas, que não sei se concorda com ela, é a questão da educação e saúde. Acho que essa foi uma das maiores conquistas, pelo menos no quadro da Primeira República. Essa é a grande conquista. É a grande conquista. Nós falamos naquele livro Terceira Via, com o professor Severino Nguyen, dessas duas fases, né? Aquela construção de um Estado social. O Estado social sai exatamente por causa disso, quer dizer, a educação. Já que disseste que tem que ter peças individuais nisso, né? Sim. Então, eu acho que não estaria aqui se não fosse aquela medida, não é? Aquela ousadia de popularizar o ensino, a educação. Eu estava, amunhava aí a chapinhar naquelas
naquelas águas. O afogado nos Quando bochongos chover, e sim, companhia. quer dizer, a comprar tangerinas de Inhambane, a comer aqueles fiócis de Inhambane com as mamanas aí. Então, isto não estou a dizer que aquilo é mau, mas estou a dizer que foi graças a essa grande medida que eu consegui estudar, até que o Samora, naquele seu atrevimento, em 77, pediu a Fidel Castro para criar as escolas moçambicanas em Cuba. 76, desculpa. Criar escolas Mas vossos pais não moçambicanas. tinham medo de mandar miúdos de 10, 11 anos para... Não, houve Ou era uma tarefa revolucionária? Não, aquilo era tudo preparado. Quer dizer, tu não podias dizer não e eu nem queria dizer não também. Por quê? Porque, pronto, foram selecionados dois alunos de todos os distritos de Moçambique. Sim. E ficamos aqui no campismo. Então, pela primeira vez, eu conheci o Nganda, de Niassa, conheci Mapico, conheci Maquai, e Maquai nós dançávamos Sim. com os ndaus aí, mas a diferença com Maquaela, estás a ver? Então, isto foi continuado em Cuba, então não havia isso. Era no quadro aquele slogan de que Yeah. a pátria não implora os seus filhos, ordena. Exatamente. E o segundo aspecto, as coisas não foram impostas. Sim. Eu, na altura, fui selecionado, estava aqui na escola comercial, e o Couto, aquele que foi vice-ministro de Finanças, de Finanças, não é? Sim. Ele era meu diretor pedagógico na escola. Da escola Então, ele mandou chamar meu pai para ele vir confirmar, porque eles chegaram na sala e perguntaram quem quer ir a Cuba. Eu levantei a mão a pensar que, pronto, seria pensava uma que boa Cuba é aqui chance. perto. Sim, não sabia bem o que era. Mas depois chamaram meu pai Sim. para confirmar se realmente ele não se inscreveu nisso do que é assinatura de compromisso, não houve isso, mas a palavra valia muito, não é? Então não houve aquilo que depois já apareceu como roubar as crianças. Quer dizer, sim, havia aquela ideia de que eles iam lá só para cortar cana, uma coisa assim. Não, eu nunca vi nenhuma cana lá, a não ser os que foram para o curso de açucareiro. De açucareiro. Sim, então tinham que cortar cana. Então mas foi assim, não foi... Claro que o isolamento na juventude, naquela altura, depois começou a pesar um pouco, mas nós atravessamos... Eu hoje costumo brincar com a filosofia africana que faço, que eu já fiz a grande travessia, que era a travessia que os escravos faziam, mas, porém, a minha travessia de barco, 30 dias, é uma travessia de um homem livre e que sabia o que ia levar de lá para cá, ou pelo menos os nossos pais sabiam. Era uma ida com volta, né? Sim. Yeah. E outra questão, professor, não há dúvida que é um grande elogio em relação às medidas corajadas na educação, na saúde. E a questão, qual foi, na sua opinião, a guerra? Qual terá sido o impacto da guerra durante aqueles primeiros anos da independência? E as razões da guerra? Partilha da ideia, há quem diz que não, o problema da guerra foi por causa da violência que a Frelimo trouxe depois da independência, mas há quem diz que não, a guerra é fruto da sabotagem dos regimes minoritários, do apartheid e também de Ian Smith, e não queriam ver um país como Moçambique independente. Para mim são três causas, três. Vou começar pela menos difícil. Sim. Acho que é a intolerância política. Interna, não? Sim. Intolerância política. O outro não conta, senão havia um nocismo que escondia as diferenças, não é? Então, essa é a primeira causa. Mas a outra causa, pensando mais historicamente, né? Ela vem da fase que nós chamamos de proto-nacionalismos. Há problemas que não foram resolvidos na fase. Os proto-nacionalismos é a fase anterior à formação dos movimentos de libertação, onde os diferentes movimentos, no caso de Moçambique, formaram uma frente de libertação de Moçambique. No caso de Angola, já não assim tanto, não é? Não foi possível. Então, dentro disto, tanto em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, houve assuntos
que não se resolveram com a união, prevaleceram, não é? E criaram aquelas crises todas que conhecemos. E vieram rebentar depois da independência, não é? Com perseguições, com até certo ponto mortes injustificadas. Mesmo nos próprios movimentos ficaram muitos espíritos a deambular na nossa história, não é? E que não nos reconciliamos com eles. E imagina os filhos do Cavandano, não é? Imagina os filhos dos outros. Então, estes são espíritos que ainda precisamos de uma grande mamba para nos reconciliarmos com esses espíritos. Exatamente. Mas temos modelos atuais que são mais modernos, parecem mamba, que estás a dizer. Podemos falar dele depois. Mas a terceira razão mesmo é a política. Não nos esqueçamos que Moçambique estava rodeado de países que eram baluartes dos sistemas capitalistas agressivos, a Rodésia, a África do Sul. E Nyerere, na despedida na Tanzânia, eu li isso agora naquelas datas e documentos históricos da história da Frelimo, né? Que conta de Rovuma Maputo. Então lá tem um pequeno capítulo onde conta a despedida de Samora, quando ele vai despedir-se de Nyerere. Nyerere disse, tu vais a Moçambique para continuares a luta, porque ainda há a Rodésia e ainda há a África do Sul que não estão livres. E então, isto não podíamos não esperar retaliações desses países, não é? Desses de regime minoritários brancos, não é? Porque eles, espivitados pelos Estados Unidos, as outras potências, Inglaterra, etc., então viam esses países no Moçambique, entre os quais uma ameaça de perder uma zona de influência importante. O Oceano Índico, não é? A ilha de Moçambique, Madagascar, e os corredores etc. logísticos. Sim, exatamente. Então, isso tudo entrou na equação da geopolítica, que até hoje ainda não desapareceu, só estava dormente. Mas eu acho que uma das próximas batalhas que vamos ter é a ilha de Moçambique como um campo de apoio militar nessa zona. E Samora Machel, perante esse quadro que o professor já quer traçar, essas três dimensões, qual teria sido a melhor abordagem para o Samora Machel ter feito? Samora Machel estava muito obcecado com o desenvolvimento rápido de Moçambique. Obcecado. Pegar 700, 1.400, 2.800 crianças e pôr numa ilha, não é? Em Cuba. Depois para a Alemanha. Mandar alguns para a Alemanha. Sim. Outra União Soviética. Ele estava obcecado com o desenvolvimento de Moçambique. E era essa a ideia. Mas eu nem vou dizer que esqueceu outros fatores de desenvolvimento. Talvez é falta de experiência na condução de um país ou conduzir um país à medida da condução da luta. Mas era uma geração muito nova, aí pensava que isso era possível ser feito. Era possível mudar as coisas de um dia para o outro. De tal forma escrevemos o PPI e todos esses planos ousados, mas que muito não... bem escritos, com métricas. Sim. Porque alguém dizia que até que eu tinha o número, por exemplo, de agulhas, vão ser necessário copos. Eu sabia que no fim da década da Vitória de Desenvolvimento eu ia comer 2 ovos por dia. E até hoje ainda quero cobrar os ovos que ainda não. Mas era uma utopia positiva. Né? Faltaram os meios necessários, se calhar uma abordagem. Outro dia falava aqui com o Tomás Vieira, mas dizia que um dos grandes problemas nesses partidos, professor, olhando, por exemplo, para a questão do campo, que uma das grandes falhas da África foi, de fato, a Revolução criou um caos no campo, com todos os defeitos que os colonos tinham organizado aqui. Tinha a autoridade tradicional bem quadrada, tinha o professor bem quadrado, tinha o catequista bem quadrado. Mas quando chega assim, com os grupos dinamizadores, praticamente dinamita toda aquela estrutura ali.
O chefe do posto, o catequista não pode ser membro do partido. O professor não pode ser membro do partido. O curandeiro não pode ser, o polícia não pode ser. Então quem vai ser? Se toda aquela elite local está saneada, como é que tu fazes depois? Era um pouco disso também, quer dizer, havia um voluntarismo que muitas vezes não analisou as condições objetivas. É por isso que eu diria que nem era utópico, era ideal, não é? Não era utopia, tem a ver com realidade. Sim. Quando a gente traça uma utopia, tem que ter em conta também alguma possibilidade de realização. Então há uma equação interna que não foi bem feita, nem também externa em termos dos países que nos rodeavam, né? Mas voltando à ideia de Samuel Machel, ele estava obcecado com isso e conseguiu obcecar todo um povo para essa ideia. Mas as pessoas sentiam, por exemplo, a década de 80 foi uma década de muitas privações, mas as pessoas, por que as pessoas, mesmo com essas privações, apoiavam o sistema, o regime? Eu diria que na última parte já não assim tanto. Sim. Quer dizer, eu recordo quando estava no 108 de Março, ia muito aos comícios. Nos primeiros tempos eu ia com vontade de ver Samora, de ouvir aqueles gestos. Mas também não é assim tanto que tinha fome naquela altura. Havia postos de abastecimento. De abastecimento. De as coisas. Lojas. Sim, não. No dia dos comícios, nós recebíamos no 108 de Março um pouco de leite, depois iogurte, lá no comício também, íamos ao comício também para comer. Era para comer. A escola também íamos porque havia arrofadas, não é? Também era importante. Só que na parte final já não era possível. Acha que já havia uma frustração das pessoas? Sim. Um desalento? Um certo cansaço. Um certo cansaço. E acho que isso foi bem percebido quando começou-se o processo. Foi o próprio Samora que começou o processo de mudança para... Acha que ele próprio estava já desiludido, digamos assim, com o socialismo, nem por isso? Há uma anedota que se conta que quando ele chegou a Nova York para ver o Reagan, né, eu acho. Então, ao sobrevoar, é uma anedota, não sei, não assumo essa anedota, mas aqueles que estavam por lá, né, diz conta, ele começou a olhar para baixo e disse: epa, se isso aqui é desenvolvimento, também quero esse desenvolvimento em Moçambique. Independente do nome. Voltou e começou com aquele discurso: o Estado não pode vender agulhas, o Estado não pode não sei o quê, o Estado tem que ser... Na prática era o início do consenso de Washington, não é? A compreensão de que aquele Estado voluntarista tinha que ser mais realista, porque o povo que tem é um pouco mais vagaroso, é um pouco mais, eu diria até refletivo em relação... Até porque, se for olhar a sociedade colonial, com todas as suas contradições, era liberal, no sentido os colonos eram... É verdade que tinham aquelas imagens, as pessoas viviam uma espécie de liberalismo, podiam praticar o comércio, havia quase uma estrutura já consolidada, que as pessoas algumas ficaram violentadas. Né? Exatamente. Por quê? Porque nós tínhamos um certo grau de convivência que foi preparada com a vinda dos asiáticos, os chineses, goeses, etc., indianos, que já estavam aqui na costa. Eles trouxeram não só as pessoas, mas também as suas instituições religiosas, as suas formas de vida e valores, e que já se convivia com isso. Então, a experiência com o colonialismo começou também por ser essa, não é? Qual é a presença do colono? Era o exército, mas também como se chama isso? Que vendia lojas. Não, a nossa presença do dia, cantineiro. O cantineiro, sim. O cantineiro é uma figura importante para que você deve ver. Mas no quadro de desenvolvimento rural até era muito importante, porque era ele que fazia a intermediação. Fazia abastecimento. Nós íamos pedir fiado, como dizemos lá na beira, e o meu pai pagava no fim. E depois ele dava-nos uns rebuçados. E depois a figura dos camponeses do Limpopo, não é? O meu grande amigo Albano de Moraes, ele veio descalço. No quadro dos colonatos, não colonialistas. Eram colonatos. Sim, eram camponeses. Eles chegaram lá e embrenharam-se para desenvolver falar a língua, não sei o quê. Portanto, havia duas velocidades.
aqui a velocidade repressiva, não sei que a nível político, mas Das grandes cidades, sobretudo, sim, também. a miscigenação das pessoas no dia a dia era... Aqui no Limpopo, também Sim. no Zambésia, foi muito grande. É Sim. indevisível hoje em Sim. dia. E eu chamo a isso hoje onde se cozinhou de facto o espírito da reconciliação. Não é por acaso que hoje em dia qualquer moçambicano que tu perguntas se é preciso reconciliação ou não, a primeira resposta é sim. Esse espírito foi preparado, não é? Foi preparado. E eu acho que, para além daquele tempo anterior, onde houve uma intercultura, interpenetração, famílias com muçulmanos e cristãos, ateus e não sei o quê, mas também para Moçambique de hoje, eu acho que, só para vir ao tema que acho que é importante, que é caro, a religião, né, fez um grande trabalho em preparar o espírito das pessoas para a reconciliação, e a filosofia depois, né, durante, vamos lá, os últimos 10 anos também, né? Portanto, esses são, diríamos com Marx, as superestruturas, não é? Que de certa forma encaixaram isso, e acho que agora vamos fazer isso. Agora, professor, só para fazer um balanço da Primeira República, qual é o balanço que faz da Primeira República? Valeu a pena? Justiça social. Não vou trair o que escrevemos na terceira via. A Primeira República foi uma república de mobilização para o espírito comum. Vou repetir o que eu disse antes. Não é fácil mobilizar a qualquer pessoa que você já não é machangana. Ou a identidade do machangana não é que é importante, mas que você é moçambicano. Esse espírito, sobretudo, a mudança dessa consciência, foi um trabalho muito profundo e que permite-nos hoje ainda sobreviver nesse espírito. Portanto, a Primeira República foi isso. Mas isso não foi feito só na palavra, foi feito também em atos. Quando eu chego à conclusão que eu posso estudar com um branco, posso estudar com um indiano, posso estudar com um muçulmano e cristão na mesma sala, posso aspirar a ser doutorado, a ser um mecânico, ou então vou ao hospital e encontro quase todos, de uma forma quase igualitária, pessoas lá, ou a loja de abastecimento, aquilo que chamavam cooperativas de produção e cooperativas de consumo, como uma estratégia de redistribuição dos recursos. Quando eu ia à casa dos meus amigos de outra pele da cor, não é? Para não repetir a questão de europeus ou brancos, eu encontrava quase mais ou menos o mesmo tipo de prato, não é? Então, este espírito de moçambicanização, o espírito de igualdade, criar igualdade de circunstâncias para você depois crescer com saúde e crescer com educação e teres uma habitação, o que não se conseguiu muito, porque distribuíram essas casas e depois não se construiu, né? Mas a ideia era essa, shelter. Né? Se criou-se o mínimo, que eu chamo um mínimo justo, o mínimo para a pessoa sobreviver e viver, e que toda a gente via que eu sou igual a esse. Mas a liderança também acho que contribui no sentido em que parece, não sei se concorda comigo, que o exemplo vinha de cima, né? Olhando as próprias principais figuras de proa da Frelimo, do Bureau Político, tinham casado numa perspectiva província, quer dizer, não eram blocos, os próprios nomes que deram os filhos, quer dizer, nomes de rios. Não se esqueceram que o casamento é um principal elo de ligação e de miscigenação das pessoas. Quer dizer, parece que havia também, quer dizer, que se lidera pelo exemplo, não posso dizer que agora já não é machangano, mas depois chego à minha casa e estou com machangano. Vê-se ali também, que houve esse... Não sei se é paixão ou foi a revolução que mandou, mas de fato é que foi isso. Sim, isso foi propositado, acho eu, né? A partir de hoje, que havia, tem que uma miscelânea nos casamentos,
Havia ainda aquela coisa, tu tens que casar com a família tal, mas alargado a um contexto de uma nação, né? E eu recordo-me que neste livro do Rovuma Maputo, quando Samora chega na beira, eu pronunciei aquele famoso discurso de que amanhã, se eu tiver um prédio, tenho que me perguntar. Pergunta onde é que eu apanhei dinheiro. Ele já estava a abraçar temas de corrupção e reação, não é? Enquanto no Norte explicava as razões da luta. Se calhar não estava claro de que o poder... Sim, corrompe. Sim, o poder corrompe absolutamente. Ele não era distraído em relação aos perigos que o poder representa. Mas, como tudo na vida, é o séquito, não é? Os acompanhantes que depois ficam engodados com as benesses da coisa. Eu não vou dizer de quem é o nome, mas figuras que participou neste processo todo, uma vez estávamos a conversar e disse, sabes, nacionalizamos sim, mas também quando chegamos aqui nós não tínhamos casas. Então a nacionalização também nos serviu para ter casa. Era um mecanismo de apropriação. Sim. Se calhar eu vou pedir mais uns 5, 6 minutos ao meu realizador, só para fecharmos essa se calhar não temos muito tempo, mas só para olharmos, professor, interessava muito ver essa questão da Primeira República. Acho que temos um problema muito sério de discutir, em algum momento até com alguma vergonha ou embaraço. Não discutimos muito a questão da Primeira República, que é importante, eu acho, que as pessoas abordem isso. Mas agora vamos olhar só nestes 5 minutos, professor. Moçambique nos últimos 30 anos, como é que avalia? Temos a democracia, temos o liberalismo, estamos bem como nação? Então, temos a Primeira República, que foi boa em relação à justiça social, mas muito má em relação às liberdades políticas, liberdades individuais, aquilo que chama-se o catálogo de liberdades, né? Entre os quais também até a liberdade da vida, não é? Como é que é? Direito à vida, que era muito relativo. E a dignidade pública, etc. Então, nisto faltou. Agora, a Segunda República, como diz agora, quando eu quero entrar, ficou uma mudança que surpreendeu a todos de um dia para o outro. Não estávamos preparados. Não estávamos preparados, não houve sim uma espécie de referendo interno para perguntar ao povo. Mas o povo se disse que não queria. Sim. O referendo do povo disse que não queria. E depois, de repente, as liberdades nos caíram sob forma de privatizações, não é? A liberdade de fazer escola privada. O antigo ministro Zopula disse que Moçambique não tivemos privatizações, tivemos destruições. Mas pelo menos eu acho que a mudança constitucional de 92 é muito importante. Libertar as pessoas para formarem partidos políticos, participarem nas eleições, serem eleitos, liberdades religiosas. Esse é um capítulo muito importante. Mesmo o jornalismo, a informação, de imprensa, sim. Eu penso que o Chissano teve um papel muito importante nisso, até de coragem, né, e de visão, de que isso não vai acontecer por si. Temos que tomar este passo, embora com todos os riscos que isso representa, mas é um passo que Moçambique não podia estar sozinho no contexto das mudanças. Podemos referir uma pequena Coreia do Sul, Coreia do Norte. Sim. A União Soviética já tinha desistido de nos apoiar, e os outros países socialistas estavam a desmoronar-se. Então, era inviável. Sim, seria inviável. Então, só que a característica de Moçambique é que foram os mesmos, não é, que mudaram de cores, não é? Então é isso. Os que vestiam vermelho, sim, os que vestiam vermelho agora são azuis, né? Então isso fez confusão um pouco nas pessoas, né? Então foi preciso retrabalhar, mas acho que foi uma mudança importante para libertar o potencial de energias individuais que Moçambique tinha para poder desenvolver-se. Agora, democracia não se come. É uma palavra interessante, liberta as forças, mas não se come. Então, eu acho que o nosso dilema é termos feito uma radicalização do social e depois viramos
Também 180 radicalmente, graus sim. radicalmente para liberdades, privatizações, enriquecimento ilícito. Então esta viragem foi muito violenta, né? Foi muito violenta mesmo para a estrutura mental das pessoas. Compreender que hoje eu tenho que eleger e decidir entre Frelimo, Renamo e Anamola, não é? A mente dos que cresceram na Primeira República é pouco, muito sim. resistente, quer dizer, você ouvia toda hora dizer que aqueles são reacionários, aqueles não sei o quê, aqueles querem destruir Moçambique, aqueles são bandidos, não é? Então, de repente, você está a escolher um bandido, está a ver? Então, foi muito violento mesmo, mas felizmente eu acho que estamos a recuperar desta grande surpresa. Acha que Moçambique tem futuro? Tem. Isso não seria o último. Eu acredito em Moçambique e na seguinte condição. 3. Primeiro, eu acho que nós temos que ser audazes em fazer uma cidadania não só nos pleitos eleitorais, mas entre as eleições e comunitária. Quer dizer, aproveitar o espírito africano de estar viver em comunidades, sim. não é? E comunitária. Quer dizer, nós temos que deixar só de pensar que só podemos lutar para a presidência para transformar a vida. Há lutas que se podem fazer na construção de uma escola, construção de uma ponte, no desvio da água suja, que nos bairros, lutas contra a malária, que não dependem da dádiva do governo ou do Estado. Isso, infelizmente, a Primeira República nos habituou a isso, que só conquistando o Estado é que você pode mudar a vida. Não. Então, essa é uma grande ilusão. Então, a grande mudança que nós temos que fazer na consciência das pessoas é que cidadania não é só eleições, não é só luta, não é só crítica, mas é também você estar no seu bairro, mobilizar as pessoas para poderem fazer coisas para o comum. Essa é a primeira. A segunda, que eu acho, e porque acho que Moçambique tem futuro, é a juventude. Nós temos uma média de população muito jovem, 17, 18 anos, não sei bem, não posso afirmar com categoria. Mas isso é um indicador muito importante, não é? A Coreia do Sul fez um plano de mudar a educação e por isso que tem aquele desenvolvimento agora, porque fez um plano de 20 anos. Por que de 20 anos? Sabe que a criança leva 20 anos a sair da universidade ou do ensino médio. Então, esses 20 anos praticamente mudou a geração com o investimento massivo na juventude e na educação, não é? O Japão fez isso há 5 anos, por isso que parece estar morto um pouco, mas o Japão já tem uma metria, não é? De dizer que na 9ª classe o estudante tem que ler tantos livros desse tipo. E esse passo nós não estamos a fazer em termos da juventude. E a juventude nossa acorda para, vamos lá, ver onde é que se vende essas coisas todas. Então nós não estamos a ver isso como um programa que se pode desenvolver com muita seriedade. E é aí onde reside Moçambique. Só queria terminar com um chavão que é esse. Eu há dias falava de contrato de gerações, não é? O professor Severino escreveu um livro chamado Triplo Contrato, não é? Aquela filosofia e democracia em Moçambique, não é? E ele termina com um capítulo Triplo Contrato: contrato social, contrato político e contrato cultural. Um pouco isso. Social é justiça social, político é, os partidos, etc. E cultural é o Estado com as culturas, né? Diversidade e união. Então eu acrescentei o contrato social, que é um contrato que temos que fazer na base da ética da responsabilidade.
que diz mais ou menos o seguinte: o que você faz hoje não pode esperar que beneficie a ti. Tens que fazer de tal forma que as futuras gerações encontrem condições de vida melhores que as tuas. Este contrato com a juventude, com as crianças, ele exige uma outra forma de ver a coisa pública. Não inclui essas questões futuristas. O contrato com as tecnologias, não é? As novas tecnologias que eu chamei tecnocultura. Nós temos que pensar como é que essas novas tecnologias, até a inteligência artificial, ele se embrenha numa cultura tecnológica, numa cultura de produção tecnológica. Então, eu acho que Moçambique tem sim. Se fizermos algumas coisas que pensemos no futuro, dos moçambicanos que vão viver daqui a 100 anos. Exato, professor. Eu evitei muito, trazermos muito essa perspectiva do dia a dia, porque acho que interessamos mais essa reflexão um pouco mais filosófica, acadêmica, que falta muito no nosso debate público. Infelizmente, estamos muito radicalizados, muito extremistas, bancadas, mas acho que temos que ter um pouco desse tipo de reflexões que nos conduzam também a perceber que o país não se esgota nos partidos, nem Exatamente. na política, nem nos políticos. Sim. Porque parece que nós vivemos, os políticos transformaram-se em pequenos deuses. Quer dizer, nós vivemos aqui em Moçambique, Venderam-nos a se ideia, não é o pastor, é o político. venderam-nos a ideia de estar na política Exato. e ter regalias. É regalia, exatamente. E essa mentalidade que é muito nefasta. Exatamente. Professor, então muito obrigado por ter acedido a este convite para conversarmos, sobretudo sobre essa questão da Primeira República, que eu acho que Sim. 50 anos depois precisamos voltar a reviver a nossa história, revisitar e discutir. É importante. Acho que os mais velhos também já como se via, a doutora Graça Machel também acho que evitar um debate interessante nessa Eu perspectiva. agradeço ao Belmiro pelo convite. Então, naquilo que está a começar agora das afirmações da doutora Graça Machel, Sim. fica para a próxima, Para a próxima vez. próxima Exatamente. ocasião. Obrigado. Exato. Então, para os nossos internautas e telespectadores, boa noite. Até a próxima. Moçambique